Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural. E você pode ouvir também no Spotify, buscando por RIC Rural Podcast. No RIC Rural de hoje, no podcast de hoje, vou conversar com o Dr. Klaus Dias Kunen, gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP-Senar Paraná. Nosso assunto é sobre VTN, valor da terra nua, sua importância e por que ela é necessária ter nas nossas declarações, nas declarações dos produtores rurais. Olá, doutor Klaus, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, batendo esse papo aqui, esclarecendo esse importante assunto, já que temos prazo para fazer essa declaração. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Sérgio, como é que está? Tudo bem? Prazer falar com você e com seus ouvintes aí. Acho que é um tema importante que está, infelizmente, tirando o sono de muitos produtores a partir daquilo que você realmente falou, que é uma obrigação de todos eles terem que declarar o ITR. Bom, vamos lá então. Só para quem está nos ouvindo, nos vendo se situalizado que nós vamos falar, a Receita Federal do Brasil publicou, dia 8 de agosto, a Instrução Normativa 2151 de 2023, que define o prazo para a declaração do valor da terra nua, que é o VTN, referente ao exercício de 2023. Essa tabela do VTN serve de base para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conhecido como DITR. E os produtores rurais têm entre 14, que já foi dia 14, até dia 29 de setembro, para realizar o lançamento do imposto. Agora, doutor, existe aí uma situação que a Federação da Agricultura do Estado do Paraná levantou, que é com relação ao valor do VTN no Paraná, que é o mais caro do Brasil. Eu queria que o senhor falasse, antes de falarmos desse tópico especificamente, queria que o senhor falasse sobre o VTN, sua importância e por que é importante o produtor declarar. Perfeito, acho que, Sérgio, essa questão é que está trazendo vamos assim dizer, um dilema entre as orientações que nós temos dado para os produtores e orientações essas todas baseadas em lei e instruções normativas que a própria Receita estabelece e as informações que estão indo para o site, né, o Sistema de Preços de Terras que a Receita Federal recebe dos municípios. Acho que para a gente tentar iniciar a situação para que todos os ouvintes, todos os telespectadores consigam captar toda a sistemática, nós vamos voltar um pouquinho atrás na lei, se você me permite. A partir de 2005, então vamos lá, a partir de 2005 foi criada uma lei, a 11.250, que permitiu que os municípios assinassem um convênio com a Receita. A partir de então, a partir da assinatura desse convênio, eles poderiam, então, e deveriam administrar o lançamento do ITR. E com uma situação diferenciada aí, porque quem não assinou o convênio, e até antes de 2005, no caso, o município ficava com 50% do produto da arrecadação do ITR e a União com os outros 50%. A partir da assinatura do convênio, o município fica com 100% deste valor, tá? 100% do ITR vai para o município. O que nós entendemos que realmente é muito salutar, porque significa dizer que esses valores vão ficar no local onde está o imóvel rural, e o prefeito vai poder utilizar de uma forma mais eficiente esses recursos, no caso, 100% desse recurso. A questão central que está trazendo algumas dificuldades é o seguinte, existem instruções normativas e orientações da Receita, no caso, estamos falando da instrução 1877, da instrução 1640, que ela traz uma série de obrigações para as prefeituras, tá? No caso da 1640, ela diz que a prefeitura deve informar o valor, né, conforme essa exigência da instrução que você falou, todo ano a Receita traz uma instrução normativa para cada ITR, então é uma obrigação da prefeitura fazer essa informação. E na instrução 1877, Sérgio, ela traz as exigências dessa declaração, dessas informações, que basicamente vamos aqui nos ater a um laudo técnico, que é um laudo técnico que tem que ser formalizado por um engenheiro agrônomo, e esse engenheiro agrônomo ele tem que conhecer a situação fundiária do município que ele vai fazer esse laudo técnico. Ele tem que levar em consideração a localização do imóvel, a aptidão agrícola dos imóveis, melhor dizendo, né, dos imóveis rurais daquele município, a dimensão dos imóveis rurais. Então, isso tudo vai subsidiar esse laudo, aí ele tem que descontar aí, para todos os efeitos, plantações, benfeitorias e uma série de outras hipóteses que vão reduzir este valor, né, para ser um cálculo redutor, no caso, para fins do valor do VTNT, né, o valor da terra nua tributável, que é esta a base de cálculo do
imposto. Tá? O que tem ocorrido? Via de regra, algumas prefeituras estão se apropriando do valor declarado pelo DERAL, que é um órgão aqui da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, e estão lançando este valor como sendo o valor de cálculo do ITR, do VTN. Ocorre que, sabidamente, inclusive agora no ano de 2023, a nota técnica, deixa eu até pegar aqui, nota técnica 28/2023 do DERAL, ela deixou claro que o valor levantado pelo DERAL é valor de preços de terras agrícolas e não serve de base para lançamento do ITR. Portanto, se a prefeitura está se utilizando deste valor do DERAL para fim de lançamento do ITR, inequivocamente, essa base de cálculo está errada. Então, não está sendo feito por parte das prefeituras o laudo técnico a partir de um engenheiro agrônomo que serviria de base para os produtores fazerem as suas declarações. Aqui é um ponto importante, se você já me permite complementar. Pois não. E isso daí resulta o quê? Isso daí acaba tendo, já que o produtor tem a sua declaração em cima do valor da terra nua e não está sendo de acordo, ele está tendo um prejuízo aí na hora da sua declaração, vai ser onerado por isso? Exatamente, porque nesse laudo técnico, e como disse já a instrução normativa, a própria lei 996 que trata do ITR, não podemos perder de vista, inclusive, que o ITR é autodeclaratório. É o produtor que faz essa informação, porque cada propriedade vai ter um ITR, né? O ITR, o valor do seu cálculo vai ser diferente de outra propriedade, porque vai depender da quantidade de construções, as benfeitorias que foram implementadas em cada imóvel. Então, significa dizer que cada imóvel é diferente do outro. Cada propriedade rural. Por isso até que as instruções todas, quando a gente verifica ali na legislação, elas dizem que esse valor, esse laudo técnico que a prefeitura tem que apresentar, é um valor médio, porque eu tenho que considerar algumas propriedades com valor um pouquinho superior, levando em consideração também a proximidade dela com a sede do município, e outras propriedades vão ter um valor um pouquinho superior. Então, por isso que é valor médio que a prefeitura tem que ser informado. Com base nesse valor médio que a prefeitura deveria informar, é que o produtor rural ele tem autonomia, por se tratar de um imposto autodeclaratório, dele se situar nessa faixa de diferença, um pouco acima, um pouco abaixo. Entretanto, quando eu levo em consideração o valor que está sendo declarado do DERAL, é um valor extremamente superior. Nós estamos falando do valor de mercado. O próprio DERAL, na nota e nas reuniões que a gente fez com ele, eles informaram que esse valor aí utilizado para 2023, eles levaram em consideração consultas que eles fizeram aos cartórios dos municípios com base nas negociações que estão ocorrendo dos imóveis rurais. Então, significa dizer que isso é valor de venda, tá? É uma média de valor de venda, que é muito diferente do valor para fins de terra nua, tá? Que a legislação deixa muito claro. E o grande problema, Sérgio, é que quando o produtor, portanto, ele está declarando valor abaixo do valor do DERAL, que estamos levando em consideração é a base de cálculo dessas prefeituras, a prefeitura notifica o produtor para que ele apresente um laudo técnico para comprovar o motivo do valor dele ser tão diferente daquele valor que a prefeitura informou. Ou seja, além de tudo, isso é um absurdo do ponto de vista legal, porque a prefeitura tem uma atribuição de fazer um laudo técnico, não faz esse laudo técnico e daí transfere para o contribuinte, no caso o produtor rural, a obrigação de fazer um laudo técnico para comprovar que a sua declaração está correta. Então, e até numa reportagem que saiu no boletim informativo do Sistema FAEP Senar Paraná, fala que o DERAL, ele disse que a pesquisa de preço de terras agrícolas, que é o órgão, né, que o DERAL realiza junto aos 22 núcleos regionais, não serve de base de cálculo para o VTN. E aí ainda a prefeitura ele questiona o produtor porque ele está abaixo daquele número que não serve para a base de cálculo. Como é que vai se resolver essa equação então, hein? É exatamente essa a situação e o problema que nós estamos entendendo que existe. Então, estamos nos dispondo a visitar uma série de prefeituras, mostrando para os prefeitos e para os secretários, né, de finanças, de agricultura do município, que são os responsáveis por essas atribuições. Efetivamente, existe um proprietário, tá, na instrução 1640, um responsável, na instrução 1640 diz lá que a prefeitura tem que ter uma pessoa
que passou no concurso de provas e títulos que vai ser o responsável por essa situação toda. Mas todos sabemos que isso existe o envolvimento ali do prefeito e dos secretários ali municipais. Então é isso que nós estamos indo até eles e mostrando que utilizar-se da base de cálculo do DERAL não está correto. As prefeituras, nesse caso, estão elevando um cálculo para o produtor, que vão ter que pagar um valor extremamente elevado, levando em consideração uma hipótese: o produtor já paga muito imposto, e é isso que as pessoas falam assim, mas o imposto territorial não é caro. Primeiro de tudo, e é uma outra informação, Sérgio, vale dizer, o ITR, a natureza do ITR é imposto extrafiscal. A extrafiscalidade parte do princípio que não visa, não tem natureza arrecadatória. E o que está ocorrendo hoje, sem margem de dúvida, com a atribuição do valor por parte das prefeituras, do valor arbitrado pelo DERAL para fins de preços de terras agrícolas, estão arrecadando aí valores consideráveis nos municípios e, como já disse a própria nota técnica daí, não deveria servir de base. Nós já fizemos o levantamento em todos os estados do Brasil e, como você disse, citou já nesta nota da federação, é o valor mais alto do Brasil, disparado. Para fins de métrica, tá? Para fins de métrica, Sérgio, a média nos outros estados nós estamos falando em 30, 40, 50 mil reais o hectare. Aqui no Paraná nós estamos falando aí em 130, 140, 150 e até 180 mil reais o hectare. Então é fora de qualquer parâmetro, fora de qualquer base regular aí o que está sendo declarado nos municípios do estado do Paraná. E o que o produtor deve fazer então? Olha, o que nós estamos orientando é que os produtores, infelizmente, por isso que eu digo infelizmente, para você poder combater essa arbitrariedade realizada por essas prefeituras, no caso as prefeituras que não estão se dispondo a fazer aí uma redução deste valor, ele tem que minimamente fazer um laudo técnico da sua propriedade, apresentando o porquê, do valor que ele está lançando. Tá? Então, infelizmente, como eu disse, está havendo uma inversão de responsabilidade, saindo a responsabilidade do laudo técnico da prefeitura e o produtor, para se defender, para que ele possa declarar o ITR num valor razoável e dentro da normalidade, é importante a gente dizer aqui, a federação nunca defendeu que o produtor rural declare o ITR com um valor irrisório. Isso não é o que nós defendemos, mas esse valor ele tem que ser um valor adequado, levando em considerações, como eu já falei, benfeitorias, instalações, construções, pastagens, florestas plantadas, as próprias culturas, porque quando um produtor ele faz aí uma correção de solo, ele tem imposto. Isso daí tem que ser descontado na hora da declaração do ITR. E isso não está acontecendo quando a prefeitura se apropria do valor do DERAL. E qual a penalidade que ele pode receber da prefeitura declarando um valor menor? Ou seja, a prefeitura pode aceitar esse cálculo que o produtor vai fazer por ele? Eu entendo, e é isso que a gente tem conversado com as prefeituras, tá? Tentando demonstrar, caso a prefeitura tenha se apropriado do valor do DERAL, que eles têm sim essa autonomia, em que pese muitas prefeituras dizendo que não tem, eu discordo, e já explico depois, daqui a pouco, porque entra no aspecto legal que as prefeituras têm dito reiteradamente. Olha, se eu reduzir o imposto, eu posso sofrer algum tipo de sanção. Isso daqui tem uma previsão na própria Lei 11.250, que permitiu o convênio, que os prefeitos, no caso de redução de imposto, eles podem sofrer aí algumas sanções, mas vamos deixar claro, redução de imposto, ela tem uma outra natureza, diversa daquela que, em se declarando e se entendendo que o valor da terra nua tributável para fins de ITR é diferente daquele que o DERAL lançou, eu entendo que a prefeitura não vai ter nenhum tipo de sanção. E a prefeitura que assumiu esse encargo da lei, ele pode sim, através aí dos seus representantes do município, aí da secretaria, da própria pessoa que é o responsável pela análise dos ITRs, ele fazer uma vinculação dizendo que sim, o valor declarado pelo produtor está de acordo com o valor da terra nua que deveria ser aplicado para o município. Mas eles vão dizer, o que eu apresentei lá na receita indevidamente foi o valor do DERAL. Então, a prefeitura tem essa autonomia de fazer essa correção quando o produtor apresenta o ITR. Então, nós temos aí pouco mais de 30 dias aí para findar o prazo, né, que é 29 de setembro.
E aí, o que o produtor tem que fazer? Qual é a orientação que a FAEP está dando para que ele faça a sua declaração e não corra risco de sanções ou de prejuízo com relação a essa declaração equivocada pela ótica da prefeitura e correta pela ótica da lei? Perfeito. Aí até vou acabar respondendo a pergunta anterior, tá, que você me fez, porque aquele produtor que eventualmente não declarar o valor que foi apresentado no CIPT, no Sistema de Preço de Terras, a prefeitura, muito provavelmente, né, numa situação aí de análise de malha, ela vai notificar o produtor, né, no primeiro momento eles fazem um termo de declaração para o produtor fazer essa correção espontaneamente. Né? Em não fazendo, a prefeitura pode, né, vai acabar informando sim a Receita e ele pode ser notificado para, né, autolançamento no caso, né, então desta diferença entre o que ele declarou e o valor que está no sistema de preço de terra, ele pode sofrer uma penalidade até 75% desta diferença. Então, sim, o produtor ele pode ter um prejuízo a mais em não fazendo essa declaração nos moldes do valor que foi lançado pela prefeitura, de uma multa de 75% mais, né, mais correção e multa aí, tá? Então, esse é o grande dilema que o produtor tem vivido nesse momento. Em ele declarando o valor que a prefeitura informou, que já dito aqui que é um valor equivocado, ele vai estar pagando mais imposto. Em não declarando este valor, ele vai ter que fazer uma defesa, como eu disse, eventualmente uma contratação de um laudo técnico para justificar o valor que ele declarou. Em não fazendo este laudo técnico, ele corre o risco de sofrer essas sanções que acabei de dizer para você aqui. Então, uma multa de 75% mais correção aí, juros e correções. E com esse valor alto da terra aí, o município acaba se beneficiando, né? Porque ele acaba tendo aí uma majoração nos valores negociados e tudo, é assim, né? Exatamente, até eu acho que é importante deixar claro aqui, então nós temos aqui outro aspecto que nosso departamento jurídico está fazendo um estudo sobre a hipótese também, porque, né, os prefeitos sempre preocupados ali com base na lei da hipótese de renúncia fiscal, que eles dizem que não pode baixar o valor, mas também estamos avaliando aqui em tomar medidas contra essas prefeituras de improbidade administrativa, porque os prefeitos estão se utilizando de uma base de cálculo errada, informada por eles, para cobrar com valores aí majorados, né, dos produtores rurais. Então, esse é um outro estudo que a federação está fazendo nesse momento e que eventualmente pode ser né, lançado aí para fins de questionamento desses prefeitos. Doutor Klaus, essas visitas que o senhor disse tem feito junto às prefeituras, está sendo bem recebido? Elas estão entendendo? Há um movimento de mudança nessa base de cálculo aí? Felizmente, muitas prefeituras têm sido muito assertivas e receptivas em relação a essas nossas visitas. Eu faço questão aqui de dizer, a questão do ITR é um imposto a próprio lançamento, ele tem uma série de dificuldades, tá? Não é uma coisa muito simples, então até a gente entende as dificuldades iniciais de algumas prefeituras. Então, quando a gente tem conversado com os prefeitos, com os seus secretários, muitos deles têm entendido essa situação e por isso que eu disse, tem assumido essa responsabilidade de, a partir das declarações que os produtores estão fazendo, mesmo abaixo de valores informados no CIPT, a prefeitura está dando o aceite nessas declarações e os produtores não estão sofrendo nenhuma penalidade. Então, existem casos que isso ocorre, em alguns casos, algumas prefeituras estão dando continuidade nas notificações e são nessas hipóteses, como eu te falei, que nós vamos avaliar aí se cabe alguma medida legal de enfrentamento dos prefeitos que não se dispuseram a conversar, com todo respeito, é uma liberalidade, claro, da prefeitura, mas não tenho dúvidas, tá, Sérgio? Com tudo que a gente tem verificado na lei, que a prefeitura que não apresentou um laudo técnico que avaliou a situação fundiária do seu município e levou em consideração tudo aquilo que nós já falamos no início da nossa conversa de hoje, eles estão agindo equivocadamente. E isso não podemos simplesmente transferir a responsabilidade para o produtor rural e a prefeitura elevando a arrecadação. Não somos contra as arrecadações das prefeituras, mas elas têm que ser moderadas e nos ditames da lei. Lembrando que a partir do momento do convênio, a prefeitura já passa a receber 100% daquilo que diz respeito ao ITR. Então, já é uma arrecadação considerável dessas prefeituras.
Dr. Klaus Dias Kunen, gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP Senai Paraná, no RIC Rural Podcast de hoje. Obrigado, Klaus, muito obrigado pelas informações e agradeço mais uma vez aí a trazer esses esclarecimentos aqui aos ouvintes, que a gente fica muito feliz de poder participar e ser porta-voz disso. Viu? Muito obrigado, a gente vai ficar acompanhando também o desenrolar disso e agradeço sua presença no RIC Rural Podcast dessa semana. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui para prestar as informações aí para você e para todos os seus ouvintes e telespectadores. Um grande abraço. Obrigado, então. Bom restinho de semana para você. Até mais. Nós falamos com o Dr. Klaus Kunen, gerente técnico do Departamento Jurídico do Sistema FAEP Senai Paraná, no RIC Rural Podcast de hoje. E nós falamos sobre o VTN, valor de terra nua, que o Paraná pratica, está sendo o mais caro do país, disso de uma forma equivocada, com base de cálculo equivocado, segundo a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falado aqui pelo Dr. Klaus, e a gente vai ficar acompanhando, como eu disse, e mais um assunto que trazemos aqui no RIC Rural Podcast, para você acompanhar e acompanhar também o desenrolar desse tema. Obrigado pela companhia, uma boa semana e até a semana que vem.